had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você nos ouve, mas voltamos para falar de um jogo meio doido, inclusive, né? Meio doido aí esse jogo 2 da série entre New York Knicks e Indiana Pacers. E como prometido, nós não demos spoilers, mas falamos que teríamos um convidado muito especial, né, Agatha? Primeiro eu vou te dar boa noite antes de apresentar o nosso convidado. Tudo bem por aí? Boa noite, Drica. Hoje a gente vai gravar mais cedo, quer dizer, um dia antes, praticamente. Estamos gravando logo depois do jogo, né? 23h45, precisamente, horário de Brasília. É muito bom quando a agenda da NBA nos fortalece de alguma forma, né? Por favor. Me sinto feliz. Eu também. Lembrando que eu vou ter uma meia hora a mais de sono no dia seguinte. Nós estamos aqui com ele, que é nosso amigo de longa data e que está feliz com o resultado de hoje. Seja bem-vindo, Camilo Pinheiro Machado, como você está? Estou muito bem, melhor agora falando com vocês. Drica, Agatha, sempre um prazer, uma honra estar participando, estar, de certa forma, conectado, fazendo parte do NBA das Minas, uma grande referência aí, quando chegando perto dos playoffs. Quando vem aqueles amigos ocasionais, né, de NBA perguntar, e aí, o que tá achando de não sei quem, de não sei quem? Amigos, sigam NBA das Minas e parem de fazer pergunta boba pra mim, por favor. Tô muito feliz de estar aqui. E olha, só pra deixar claro, não sou um torcedor do New York Knicks, tá? Torço pro San Não. Mas estou torcedor desse New York Knicks de Jalen Brunson, da galera de Vila Nova e dessa loucura desse estilo de jogo do Tibbs, né? Parece que cada jogo é uma aventura, uma batalha, uma guerra, e eles criam um caos no fim de cada partida e o adversário fica muito confuso, tem que ser muito talentoso, ter cabeça fria para vencer. Não parece ser o caso desse Indiana Pacers, tá sem cabeça para jogar contra esse New York Knicks aí. Muito bom estar com vocês. O Camilo, torcedor de Spurs. Cada vez que eu falo com o Camilo, eu agradeço, né, o presente chamado Derrick White. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá, Camilo, pelo presentão que vocês nos deram. Que jogador, né? Eu tô apaixonada, o careca mais maravilhoso do universo. Enfim, mas quando o Celtics, amém, Jesus, vencer o título, a gente volta a conversar sobre Derrick White, que eu acho que ele merece um tempo só pra ele, dado o que ele tá fazendo aí nesses playoffs. Mas o papo hoje é o jogo entre New York Knicks e Indiana Pacers. Eu vou passar rapidamente aqui, Camilo, os números dessa partida, né, desse jogo 2, que o Knicks abriu 2-0, os dois jogos, né, no Madison Square Garden, e aí a gente vai falar um pouquinho desse jogo. Então, terminamos aí com 130-121. Os dois times chegaram a ter 12 pontos de vantagem para cada lado, tivemos 11 mudanças de liderança, a maior run foi de 14-0, e durante 8 oportunidades tivemos aí o jogo empatado. Os números dessa partida: rebote 52-41 para o Knicks, 33 assistências para o Pacers, 28 para o Knicks, 5 steals para cada lado, 3 blocos para cada lado, 9 turnovers para cada lado. Aproveitamento de field goal 57% para o Knicks e 52% para o Pacers. Linha dos 3 pontos, 47 para o Knicks, 44 para o Pacers. Lance livre, que foi um problema para o Pacers, apenas 59% contra 82% do Knicks. Pontos de contra-ataque 10-9 para o Indiana, de segunda chance 22-17 para a Indiana e no garrafão 62-60. Tyrese Haliburton, cestinha da partida com 34 pontos, 29 para Jalen Brunson, 15 rebotes para Josh Hart, 9 para Pascal Siakam, 12 assistências para TJ McConnell, 8 para o Isaiah Hartenstein e um bloco para o Giannunoby e Pascal Siakam, ex-companheiros de time, aí os dois, pelo Toronto Raptors.
O Giannunobi, que inclusive não terminou a partida. Uma partida que, pelo lado do Knicks, teve Jalen Brunson fora por um período e o Giannunobi que não terminou a partida. Os números individuais, rapidamente aqui. Pacers, 34 pontos aí para o Tyrese Haliburton, 9 assistências e 6 rebotes para ele, 15 pontos para o Nembhard, 14 para o Pascal Siakam, foram os que pontuaram de 10 pontos para mais. Mas, do banco, vieram 20 pontos com o Obi Toppin, duplo-duplo para o TJ McConnell, 10 pontos e 12 assistências, e o Shepard com 11 pontos, além do Jackson com 5. Pelo lado do Knicks, nós tivemos aí os 29 pontos do Jalen Brunson, 28 para o Giannunobi e para o Donte DiVincenzo, 19 para o Josh Hart, que teve também 15 rebotes, duplo-duplo para ele, e o Hartenstein também com duplo-duplo, 14 pontos e 12 rebotes. Chama atenção aqui para o Donte DiVincenzo, que mais uma vez aí na bola de 3 pontos, né? Absurdo. 6 bolas para ele, 50% de aproveitamento. Camilo Pinheiro Machado, a gente estava falando aqui antes do REC, né? Antes de começar a gravar, que olhando o time, o Indiana Pacers é mais time. Porém, o Knicks é um time com mais vontade. Toda a bola é extremamente disputada até o final. Eles fazem o possível e o impossível para conseguir rebote, para conseguir segunda chance, para conseguir, né, roubar essa bola. Para você, qual foi a chave desse segundo jogo? Mais um jogo muito disputado, como a gente trouxe aqui nos números, que teve essas trocas de liderança e momentos muito bons dos dois times. Mas qual foi a principal chave para você dessa vitória do Knicks? Lembrando que durante boa parte do tempo ficou sem o seu melhor jogador, que é o Jalen Brunson, e terminou o jogo sem o Giannunobi. Eu acho que essa foi uma vitória mais tranquila e nunca tranquilo para os Knicks, né? É impressionante como os jogos são incríveis, inacreditáveis, principalmente no último quarto. Até pelo estilo do jogo do Tibbs, desgasta muito seus jogadores, é normal ter esse desgaste muscular, a gente viu o OG saindo no fim, o Jalen Brunson teve um problema, o time deu uma colapsada ali naquele fim do segundo quarto. Agora, para mim, a grande chave dessa vitória especificamente, eu acho que essa é uma vitória peculiar do New York Knicks, porque o ataque funcionou. E o torcedor que vai ao Madison Square Garden e está gastando uma grana, depois eu até queria falar disso, a grana que as pessoas estão embolsando, tem gente pedindo dinheiro emprestado para ver jogo do New York Knicks e chega lá com aquela vontade de ver um time que sabe que tem dificuldades ofensivas e que depende demais de Jalen Brunson. Jalen Brunson hoje fez só 29 pontos. Claro que se ele ficasse mais tempo em quadro, se ele ficasse os 43 minutos que ele costuma ficar, 44, ele ia para quase 40 pontos, mais de 35 pontos certamente. Dessa vez ele só jogou 32 pontos por causa da lesão dele. Agora, o ataque funcionou. O Di veio para 28 pontos, o DiVincenzo matou um monte de bola importante no fim, 28 pontos também. O Josh Hart fez quase 20 pontos, fez 19 pontos. O próprio pivôzão, o Isaiah, fez 14 pontos, ou seja, o ataque funcionou. Conseguiu fazer 130 pontos. Claro, permitiu também mais, foi um jogo mais solto. O Halley veio com um primeiro tempo muito forte, com 22 pontos, mas acho que o ataque do New York Knicks dessa vez estava funcionando, estava fluindo mais. E claro, muito dependendo de Jalen Brunson. Queria também destacar um número que mostra a importância desse jogador, que é hoje um dos principais jogadores da NBA, o Jalen Brunson. Ele fez 29 pontos e o plus-minus dele é de 26, ou seja, ele quase demonstra no número de pontos dele o impacto que ele tem no placar. Tava todo mundo preocupado quando ele saiu, né? Foi um lance meio sozinho ali, ele teve um puxão ali do Miles Turner, mas o pé dele deu uma viradinha, voltou bem. Agora, essa é uma preocupação, um sinal de alerta constante para esse time do New York Knicks. O Josh Hart, não posso deixar passar isso. Josh Hart, meu jogador preferido nesse playoffs todos aí. Mais uma partida sem descansar por nenhum segundo. Jogou os 48 minutos. Pegou 15 rebotes. Um jogador do tamanho dele pegar 15 rebotes, isso ele faz normalmente. A gente está naturalizando uma loucura que o Josh Hart faz todas as noites. 7 assistências. Ele também não passa um jogo sem dar pelo menos um toco, sem roubar uma bola. E ele roubou uma bola, deu um toco. Grande partida do Josh Hart. Agora, é um time que pode colapsar fisicamente a qualquer momento, porque o que esses caras estão jogando e de intensidade, de força no ataque e na defesa
é algo impressionante. Tá valendo a pena, né? Então, abriu um 2-0 contra o Indiana. Eu acho que essa série vai ser muito difícil ainda. Indiana não consegue manter os bons momentos. E essa expulsão do técnico do Indiana, gosto muito do Carlisle. Eu acho um cara, um dos melhores técnicos da NBA, mas mostra a frustração dele. Como ele tem um time bom, com possibilidades, com pernas mais jovens e mais descansadas, e não consegue se sobrepor, se prevalecer em cima desse New York Knicks, que é de guerreiros, mas é também de muito talento. Quando a gente vê o DiVincenzo jogando o máximo do seu potencial, quando a gente vê o OG jogando o máximo do seu potencial, o próprio Josh Hart, o Jalen Brunson, tem muito, muito, muito mérito. O coach staff, toda a comissão técnica e a própria química entre os seus jogadores que permite com que isso aconteça. É muito fácil, é muito comum a gente ver nos outros times, né? Jogadores que têm talentos ali escondidos e que não conseguem botar isso para fora. Lembrando também que o Jalen Brunson, na última partida em que fez para o seu técnico, para o seu antigo técnico, que agora é técnico do Indiana, jogou só 10 minutinhos no último jogo aí de mata-mata contra o Phoenix Suns dessa vez. Ele vem sendo o grande destaque dessa série, uma espécie de revanche aí, individual. Claro que não deve ter nenhum nada pessoal contra o cara, mas não deixa de ser um recado para mostrar que ele podia fazer muito mais por aquele Dallas Mavericks, né? Uma coisa que eu queria perguntar, Agatha, para você e pro Camilo também, e o Camilo falou, né, com relação a essa a fisicalidade mesmo, né, desse jogo, desses embates que têm sido aí muito equilibrados. Nos 2 jogos, o Thibs usou uma rotação de 8 jogadores, né? Tanto no primeiro jogo como nesse. E o banco do Knicks, ele, além de ser curto, ele não colabora. Nos 2 jogos foram 15 pontos do banco, somando os 2 jogos. O Indiana Pacers teve 92. Até onde isso pode impactar nesses 2 jogos em Indiana, Camilo e Agatha, e no eventual final de conferência também. Então, até onde pode ir esse Knicks, sabendo que tem desfalques, não sabemos ainda, não sei se vocês viram, eu não cheguei a ver no final do jogo se tem alguma atualização do Giannobi, já estava com desfalque esse Knicks, e tendo uma contribuição tão baixa, né, do seu banco. Drica, eu ia falar dessa estatística agora, inclusive, para falar também de fisicalidade, para além da contribuição dos bancários no Pacers, e isso não está influenciando o suficiente para ser traduzido em vitória. O Knicks tem os 2 maiores reboteiros ofensivos dos playoffs até agora, né? Josh Hart tem 28 e o Isaiah tem 27. A gente tá falando de jogadores que disputam absolutamente todas as bolas, né? Inclusive, Josh Hart é o nome dessa série. É óbvio que a gente fala muito de Jalen Brunson, enfim, do Knicks como um todo, mas é o coração dessa série. E ele entrou numa lista aí de jogadores com pelo menos 15 pontos, pelo menos 12 rebotes e pelo menos 7 assistências em 3 jogos consecutivos. Que é o que acontece nesse jogo, né? O terceiro jogo, né, com essas estatísticas, ao lado de Will Chamberlain, Nikola Jokic e LeBron James, assim. Ele tem feito partidas exuberantes, né? Essa é a palavra para definir o cara, porque tem sido bem incrível de ver a energia que ele coloca, não só em cada jogada que ele faz, mas dentro do time, né? Para acreditar, para ir buscar resultado. Foi um jogo parelho e um jogo que oscilou muitas vezes, né? Um jogo que manteve o Pacers muito bem no segundo e até o começo do terceiro quarto. As coisas começaram a virar de figura a partir do meio do terceiro quarto. Mas até então as coisas iam e voltavam. O Haliburton chegou com muita atitude. Foi pedido justamente isso. O primeiro jogo não apareceu, não entregou aquilo que se esperava dele. Ele chega para fazer mais, e de fato fez, né? 34 pontos, 9 assistências, 6 rebotes, que faz a gente questionar também o que mais é preciso para vencer um Knicks que, mesmo remendado,
mesmo sem pivô, mesmo com outro machucado, o Anunoby saindo e tudo mais acontecendo, ainda tem muita vontade de vencer, e essa vontade é muito importante para playoff, né? A gente fala que acontecem coisas sobrenaturais, além da explicação. Hoje o Real Madrid deu mais uma, né? Não é nem de basquete, mas eu sabia que ia acontecer. Inclusive, eu fiz um tweet. E o Knicks é um pouco disso, assim. Você assiste o Knicks sabendo que você vai ver um jogo, de certa forma, antológico, sabe? Todas as partidas no Gardens têm alguma coisa especial que torna elas lendárias. E isso é muito legal. É um time que conseguiu abraçar essa atmosfera nos seus jogadores, né? Transferiu essa identidade para os seus jogadores. E a gente não tinha isso do Knicks há muito tempo, né, Camila? Acho que esse é o mais maluco e faz todo mundo gostar muito desse time. Apesar de, enfim, tem torcedores do Pacers, gente que pode querer que o Knicks não passe, mas que sente essa aura, né? E ela existe e ela tá cada vez mais de volta porque os jogadores assumem esse papel, né? Agatha, eu concordo plenamente e acho que a fórmula para ganhar desse time do New York Knicks é matar o jogo no terceiro quarto. Porque, e acho que, olha, sendo bem sincero, e aí um beijo, um abraço para todo torcedor do Knicks que está ouvindo a gente, acho muito difícil que o New York Knicks seja campeão, tá, gente? Acho que chegando, e se passar pelo Indiana Pacers, e encaminha muito bem, né, a partir do momento em que abre 2-0, vai ter uma final de conferência, provavelmente, né, fatalmente, contra o poderosíssimo Boston Celtics da Drica, e não tem gasolina, não tem condição, é muito difícil, né, seria muito difícil. Agora, é aquela coisa, tem que ganhar no terceiro quarto do New York Knicks, ou no começo do quarto quarto, porque o que acontece? Acho que tem uma dinâmica psicológica imposta pelo New York Knicks em todas as partidas, não só no Madison Square Garden. O New York Knicks acredita que é um time que entra em quadra acreditando que é inferior tecnicamente do que qualquer adversário. Ou seja, eu preciso dar 130% de mim, o jogador pensa, em cada lance, em cada disputa de rebote ofensivo ou defensivo, em cada cobertura de pick and roll. Os caras marcam 1, 2, 3 jogadores no mesmo ataque. Então, assim, o outro time pensa, beleza, eu tenho mais recursos, eu tenho mais jogadores no banco de reservas que podem ajudar. Agora, se eu não matar esse time até o fim da partida, não vai ser no fim da partida que eles vão se entregar. Esses caras estão se matando aqui. Tem jogador que não está nem descansando, está jogando 48 minutos por jogo. Agora, tudo isso é possível porque tem o Jalen Brunson. Acho que a gente não pode esquecer disso. Porque se não fosse o Jalen Brunson, não estava nos playoffs, não estava. Nada disso que a gente está falando sobre o New York Knicks teria acontecido. Até porque o começo desse projeto de time do Tibbs, essa maneira de jogar, essa cultura de jogo, até com essa rotação mais curtinha, o Tibbs joga com uma rotação mais curtinha até durante a temporada regular. Não é uma coisa, nos playoffs, mais curtinha, não. O Tibbs sempre fez isso na carreira dele. Agora, o New York Knicks já tinha demonstrado um valor de raça, de determinação, time de caráter antes de Jalen Brunson. Quando o Jalen Brunson chega, o time vence, o time é o famoso outro patamar do Bruno Henrique, né, do Flamengo. Mudou o patamar do New York Knicks a partir da chegada do Jalen Brunson, que ganha um grande fechador de jogo, impressionante o jogador no fim, né, a confiança que ele tem, o controle, ele manipula todas as ações do time dele e do time adversário, acaba impondo o jogo dele, e é muito difícil, muito difícil. Se você não estiver muito bem, não se impor, não mostrar muito repertório e um arsenal, um volume muito grande até o terceiro quarto, você começa a entrar na armadilha do New York Knicks, que é a criação de um caos, né? O New York Knicks deixa o jogo algo caótico, nenhum rebote é salvo, nenhum ataque é fácil, nenhuma defesa é fácil, dezenas de lances em que o árbitro tem que decidir uma posse de bola, tem que ir para o monitor para ver o que está acontecendo. Então é um time que, mesmo para quem não gosta, eu acho que você falou muito bem isso, Agatha, quem não está gostando, quem não gosta muito do New York Knicks, nunca gostou, o torcedor ali que acompanha a NBA acaba valorizando muito o New York Knicks, porque joga de uma maneira muito diferente. A gente vê os times jogando, claro, tem 1000 possibilidades táticas, né, de defesa, de ataque, maneira de jogo, mas a gente vê uma dinâmica muito parecida em todos os times, né?
um ball handler que vai dominar, né, monopolizar todas as ações, o jogador é dobrado, os jogadores de perímetro ficam abertos, acabam tendo que jogar de 3, um mid-range cada vez mais escasso, nem a disputa de rebote ofensivo existe mais para você poder voltar e não tomar o contra-ataque, e o New York Knicks desafia todos esses paradigmas, né? Desafia todos esses paradigmas. Tem uma disputa, é um time que arrisca o tempo inteiro no ataque e na defesa, que bota 2, 3 jogadores para disputar um rebote ofensivo, e muitas vezes consegue. É um time que muda de sistema defensivo, ou de dobra, ou na troca de marcação no pick and roll durante a partida. Então confunde o adversário, confunde o melhor jogador adversário. Então, assim, é um barato de ver jogar, né? É um barato de ver jogar. É extenuante para os jogadores titulares, porque todos, só se não tiver problema físico, né? Lembro dos Oscar Schmidt falando, olha, eu e o Marcel, a gente só saía quando tem motivo de desmaio clínico. E esse New York Knicks é mais ou menos isso. O jogador só sai por motivo clínico ou por alguma questão muito específica, tática, e a gente vê um time muito diferente de todos os outros. Todos os jogos são muito divertidos, são muito nos entretêm demais, são até emocionantes. Dessa vez teve um pouquinho menos de emoção. Eu acho que isso frustrou muito o técnico do Indiana e todo o time do Indiana. Teve o seu principal jogador jogando muito bem, podia jogar um pouco melhor até na parte final do jogo. Mas o Haliburton fez um bom jogo, ajudou seus companheiros, deu suas assistências, teve um bom aproveitamento nos arremessos, meteu bola de 3, mas mesmo assim não foi suficiente nem para dar aquele calor no final do New York Knicks dessa vez. Camilo, para quem não sabe, inclusive, fazendo um pequeno disclaimer aqui, Camilo mora em Nova York, né? Eu sei, acho que você não tá aí agora, a Drica tinha me dito alguma coisa sobre isso, mas imagino que a atmosfera já existia, né? Antes de você viajar. E não sei quando você volta, queria saber se você vai até o Garden assistir algum jogo e como tá a situação, assim, porque já até falei no podcast, tem um amigo que mora em Nova York, ele é de lá e a galera tá completamente ensandecida, né? Como que tá as ruas dizem o quê sobre o New York Knicks? Então, eu tô em Los Angeles para uma semana de reportagens especiais que a gente tá fazendo para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028. A gente já está pensando na frente, então assim que acabar as Olimpíadas de Paris, vocês vão ter, quem está ouvindo aí, reportagens especiais do esporte da Globo, nos principais telejornais, programas da TV Globo, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Globo Esporte, Fantástico, enfim. Mas eu já estou voltando na sexta-feira, deu para pegar esse clima, esse grande clima na cidade. É normal você entrar num bar e ter... Nem é dia de jogo, tem muita gente com a camisa do New York Knicks, se você entrar no metrô, tá todo mundo com a camisa do Jalen Brunson. A cidade está vestida de New York Knicks, e eu não sei se eu vou num jogo. Eu tô tentando o ingresso um pouco mais barato do que o normal, através de um amigo que tem o season ticket do New York Knicks. Mas os ingressos, eu não sei se vocês sabem, o Fábio Malavasi, grande amigo aqui, que mora em Connecticut, aqui perto de Nova York, ele fez um post muito interessante mostrando que é mais fácil, é mais barato para o torcedor de Nova York ir à Indiana, ver um jogo fora de casa, do que comprar o seu ingresso de $750, o ingresso mais barato de todos, em casa. Então você paga um voo mais barato, você consegue dormir lá em Indianápolis, um hotel baratinho lá uma noite, paga o jogo, volta e vai gastar menos do que vai gastar no Madison Square Garden. Tá muito caro porque todo mundo quer estar lá, né? É a lei da oferta e da procura. E o torcedor, ele não vai, porque normalmente é assim também, ele tem aquela coisa aqui na NBA, eu consegui 2 ingressos, vamos lá, é um date, às vezes é uma marcação de negócios, às vezes você fala com um amigo que nem gosta tanto de NBA, agora não. O torcedor que está indo ao Madison Square Garden, ele está indo engajado, envolvido, completamente obcecado pela vitória e está jogando junto, né? Acho que nesse momento, né, nesses jogos de playoff, dá para ver, dá para sentir até pela transmissão como está o clima dentro da quadra. Há toda uma comoção em relação ao New York Knicks e o entorno também. E aí, fazendo uma comparação, vocês sabem, ou enfim, quem não gosta, quem gosta, no futebol americano, na NFL, existe uma cultura de se separar o dia inteiro, né? O game day, né? A experiência do dia inteiro
de se ver um jogo na NFL, começa desde cedo. Você faz um churrasco, bebe pra caramba cerveja, vai com os amigos, com as amigas, tal. Chega no jogo mais pra lá do que pra cá, vê o jogo todo. Se ganhou, vai comemorar também, vai meio que acordar de ressaca no dia seguinte. É um dia inteiro. E nos jogos de Nova York, nos jogos em Nova York, de playoffs do New York Knicks, tá acontecendo um pouquinho isso. O torcedor tá saindo mais cedo do trabalho, já tá fazendo um aquecimento, uma pré ali na casa de alguém ou num bar. Quando acaba o jogo e vence também, ninguém vai para casa, já vão para outros bares. Então o clima para cada jogo do New York Knicks é muito conectado, tem uma conexão muito grande entre o que a torcida e os jogadores estão fazendo. Os jogadores vão para cada lance, para cada jogo, como se fosse o último. Aquele ditado bem batido, né? Aquele jargão, cada um disputa um lance como se fosse um prato de comida. Tá todo mundo nesse clima, tá todo mundo muito intenso em Nova York, e eu acho que esse é o principal combustível para tentar a vaga na Conferência Leste. Depois desse 2-0, eu tô muito mais confiante, né? Acho que tá mais encaminhado. Agora, são 2 jogos em Indiana agora, contra um time qualificado, contra um dos principais jogadores desse momento da NBA, da temporada, que é o Tyrese Haliburton, com jogadores muito qualificados como Pascal Siakam, o Miles Turner, tem um banco de reservas que está contribuindo demais, então acho que pode dar uma equilibrada nessa série. Não vou me surpreender se a série voltar para Nova York 2-2 também, tá? Acho que não tem nenhuma crise com isso para Nova York. Claro que o ideal é tentar roubar uma vitória lá e deixar as coisas mais fáceis, né, para decidir o jogo 5. Camilo, você falou sobre a questão dos ingressos, né? Eu já estava assistindo o jogo que o pessoal de Indiana está, inclusive, um pouco preocupado, né, com a invasão dos torcedores do Knicks, porque o jogo 3, primeiro jogo em Indiana, é na sexta-feira, e o jogo 4, segundo jogo em Indiana, é no domingo. Então já facilita aí a logística dos torcedores do Knicks de irem até Indiana, que é muito mais longe do que ir até Filadélfia, né? Onde houve aquela invasão lá de torcedores do Knicks. Mas eu queria só trazer aqui 2 dados com relação ao Jalen Brunson, antes de a gente falar um pouco sobre o MVP que foi divulgado hoje, né? Novamente, Nikola Jokic, e também os nossos palpites para os jogos desta quinta-feira. Você estava falando sobre o Jalen Brunson, né? Sobre essa confiança que ele ganha no quarto e uma saída aí para Indiana de tentar buscar essas vitórias, de tentar matar esse jogo no terceiro, começo do quarto. Hoje foram 29 pontos do Jalen Brunson, 14 deles no quarto período, 14 desses pontos. E ele está liderando todos os jogadores dos playoffs em pontos no quarto período, ou seja, muito clutch aí o Jalen Brunson, que nos playoffs dessa temporada está com uma média de 36,6 pontos, então já mostra aí, né, isso que o Camilo acabou de falar, de estar o Knicks neste momento, nesta situação, graças a Jalen Brunson, a chegada dele, a tudo que representa. Obviamente que a gente já falou aqui sobre Josh Hart, que novamente ficou 48 minutos em quadra, mas o impacto de Jalen Brunson tá aí, né? Os números não nos deixam mentir. E aí já vou falar aqui de MVP, Camilo Pinheiro Machado. Novamente, Nikola Jokic, não surpreende ninguém, né? Obviamente. Você já imaginava esse resultado? Imaginava que talvez poderia ir um SGA, pelo que tem feito pelo OKC aí nessa temporada, talvez beliscar? Ou você acha que realmente não tinha como nem pro SGA, nem pro Doncic tirar aí esse prêmio de MVP do Nikola Jokic? Olha, eu começo a minha resposta sem querer diminuir em nada a tua pergunta e a tua questão, tá, Drica? Mas eu sempre gosto de falar disso, a gente fala muito no Ponte Aérea também. Aliás, ouçam Ponte Aérea, aproveitando esse público especial que faz vocês têm. Faz ge.globo/Ponte Aérea, por favor. Eu, Pedro Maia, Rafael Roque, José Renato Ambrosio, todas as terças e sextas na minha Infolha. E a gente fala sempre, na verdade, eu sou o chato dos MVPs, dos prêmios individuais. Eu acho que os jogadores acabam caindo numa pilha disso. O Joel Embiid acabou caindo numa armadilha, voltando mais cedo de uma contusão, numa recuperação, numa não recuperação, e aí se comprometeu por completo fisicamente por causa de um prêmio, que foi vencido merecidamente pelo Nikola Jokic. Acho que ele é o melhor jogador da NBA ainda e demonstra isso na temporada regular também. Agora, eu acho que o Nikola Jokic concorda comigo, tá?
Eu acho que ele concorda comigo em relação à grande valorização que fazem desses prêmios individuais. Vocês viram a reação dele, né? A reação ali, coisa... Mais uma vez, né? Coisa assim, beleza, galera, mas tomei uma pancada do Minnesota Timberwolves agora. E acho também que há todo esse barulho em relação agora a esse prêmio por conta da série, né? Pelo encaminhamento dessa série, Minnesota Timberwolves vem dominando o Denver Nuggets nesse momento, né? Nesse embate de semifinal de conferência, e acabou tendo um gosto mais esquisito, mas essa votação foi feita há algum tempo, algumas semanas. Acho natural, acho que o Shai fez uma grande temporada também, acho que o Luka também fez uma grande temporada, mas eu vejo o Nikola Jokic como um jogador mais dominante, mais jogador de basquete, em todos os fundamentos e criando, assim, é o atual campeão, né, o atual xerife, é o cara que tá com cinturão, né, se fosse o UFC, se fosse um lutador, ele me estaria com cinturão, ou de boxe, tá com cinturão atual da categoria da NBA. Acho que foi natural, acho que poderia também, se estivesse no Shai ou no Luka, não acharia absurdo, né, fizeram temporadas incríveis, mas já eu ficaria, eu não tenho votação, eu não tenho voto, se eu tivesse um voto seria pro Nikola Jokic também. Ou seja, tem um voto, né? Votou. Mas, enfim, eu gosto muito do Jokic, você sabe. Eu tenho um coração clubista, você também sabe. Mas, enfim, acho que não surpreende ninguém. Quem seja amargurado e não entenda o que Nikola Jokic faz pro basquete, mas aí também não cabe a nós explicar, né? Se pelas imagens ainda não deu pra perceber, não é a gente falando aqui que vai convencer alguém. Mas só pra setar os parâmetros aqui, né? O sarrafo essa temporada foi muito alta. Poderia ter sido o Embiid se ele não tivesse se machucado. E olhando, por exemplo, pra Luka e Shai, né? Terceiro e segundo lugar, respectivamente, o Luka teve 33 pontos, 33,9 de média, 9,2 rebotes e 9,8 assistências. E ele é o primeiro jogador desde o LeBron James em 2006 que tiveram de média um 37,6 em um time que venceu mais de 50 jogos e não foi MVP. E pelo lado do Shai, situação parecida, né? Ele é o primeiro jogador desde 1967 a ter uma média de mais de 30 pontos no time de Seed 1, né? Da Conferência Oeste, e também não vencer o MVP. A batalha não foi fácil, né? Acho que o Jokic ter vencido essa e as outras também só mostram o quão bom ele é, porque os competidores, os concorrentes estavam muito, muito perto de conseguir também. Então, cada vez, a régua tá subindo cada vez mais, né, com relação a isso. Para finalizar, vamos aos nossos palpites, porque amanhã, ou hoje, né, quer dizer, hoje, né, já passou da meia-noite mesmo, dia 9 de maio, quinta-feira, temos o jogo 2, às 8 horas da noite, entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, ainda no TD Garden, 1-0 para o Celtics, e 10h30, horário de Brasília, né, Dallas Mavericks e o OKC, ainda em Oklahoma, 1-0 para o OKC. Vamos começar com o nosso convidado, Camilo, seu palpite para Cavs e Celtics. Se forem jogar a qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer situação, pode ser numa piscina, num gramado, é Boston Celtics. Não, desculpa, não tem o que fazer. Não, pra mim você não precisa pedir desculpa, não, de maneira alguma. Agatha Máximo. Espero que ele não precise pedir pra mim também desculpa. Celtics. Por favor, que seja Celtics, né? Porque da outra vez a gente teve um jogo aí que a gente palpitou, foi o jogo que o Celtics perdeu pro Miami, mas por enquanto estamos bem, Drica. Eu falei ontem que eu achava que o Knicks vencia essa, mas que o Pacers ainda rouba uma asinha, né? Vamos ver. Dallas Mavericks e OKC, Camilo Pinheiro Machado. Eu acho que eu cheguei a botar isso no Twitter, eu acho que o OKC é muita areia pro caminhão do Dallas. É muita areia pro caminhão do Dallas, e eu acho que todo mundo dormiu em relação ao OKC. Foi pouco falado, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Diminuíram a garotada,
não botaram fé em nomes que não estão ainda devidamente badalados. E o Oklahoma, e arrisco a dizer que o Oklahoma City Thunder não vai ter tanta dificuldade, não vai ser uma série emocionante. Acho que falta ao Dallas algumas coisas. Acho que o Oklahoma City Thunder, não vou falar 4-0, mas eu acho que tem um seguro 4-1 aí nessa série. Acho mais time na defesa, mais time no ataque, mais bem resolvido. Um craque em melhor situação. Acho tá muito pro OKC, na minha opinião. O caminhão do Dallas tem apenas 2 eixos, né? E 2 eixos que não defendem, inclusive. Agatha, OKC, né? Pelo amor de Deus. Na hora da noite. Essa hora da Fazendo esse tipo de pergunta. É isso então, né? OKC e Celtics, vamos cobrar Camilo Pinheiro Machado depois. Camilo, faça novamente aí o seu merchan, antes de a gente encerrar aí, onde as pessoas podem acompanhar Camilo Pinheiro Machado falando sobre basquete, sobre NBA. Pessoal, olha só, vocês que ouvem, vocês que têm esse bom gosto, esse bom hábito de ouvir NBA das Minas, de acompanhar todas as páginas da NBA das Minas, sempre cabe mais, dá para ver mais conteúdo, dá para ouvir mais conteúdo de basquete, você pode fazer isso indo pro ge.globo/Ponte Aérea. Tem também em todas as plataformas, tá? Botar lá Ponte Aérea, vai achar em todas as plataformas digitais de áudio. Eu, Pedro Maia, comentarista do Sport TV, José Renato Ambrosio, repórter da Globo, e jornalista da Globo, Rafael Roque. Nós falamos sobre a NBA, acompanhamos o que está acontecendo nos playoffs, fazemos análises, projeções. Todas as terças e sextas você tem um episódio novinho em Folha, acompanhando também. Se quiser seguir a gente no Twitter, @aérea_ponte, @aérea_ponte. Tá feito o convite, tá mandada a mensagem. Antes de a gente encerrar, eu queria deixar um pedido, na verdade, aqui para quem está nos ouvindo, enfim, para quem veio, quem é ouvinte do NBA das Minas, quem veio por causa do Camilo Pinheiro Machado. Eu acredito que todo mundo aqui, né, não é alienado, não vive numa caverna e sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, inclusive muito perto aqui, né, de onde eu moro, Santa Catarina, mas graças a Deus aqui não tá tudo bem. Mas o Rio Grande do Sul está passando por uma situação, eu acho, inimaginável, que ninguém poderia supor ou ter um pesadelo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul já há mais de uma semana. E aí fica aqui o meu pedido para que quem puder doar, ajudar de alguma maneira, seja com doação do que tem em casa, roupa, enfim, seja com Pix, tem vários, todo mundo, né, todos, enfim, influenciadores, muita gente divulgando páginas sérias, pessoas sérias que estão ajudando no Rio Grande do Sul, que ainda está passando e vai passar por muita coisa ainda, pelo que a gente tem visto de projeções. Então fica aqui meu pedido para que nesse momento a gente tenha de fato essa solidariedade com o Rio Grande do Sul, com as pessoas que perderam tudo, inclusive familiares, amigos, enfim, realmente a situação é muito complicada. E nós do NBA das Minas, né, Agatha, nesse mês aí de maio, vamos reverter o valor da Aurelo. Então, quem nos apoia, já fica aí o aviso que tudo que a gente está arrecadando na Aurelo vai ser destinado para ajudar o Rio Grande do Sul de alguma maneira, seja com água potável, enfim, com alguma doação. E aí, quem quiser também, né, nos apoiar, saiba que nesse mês de maio esses valores serão revertidos para isso. Tentem procurar ponto de coleta próximo a vocês, quem mora em outros estados, ou enfim, ajudar de alguma maneira, porque realmente a situação é muito delicada e toda ajuda é bem-vinda, toda. Se você não consegue doar, e a gente entende, divulga, né? Compartilha nas suas redes sociais, divulga quem está se mobilizando, porque realmente a situação é muito complicada e toda ajuda é bem-vinda. Agatha, algum recado a mais? É isso, ajudem, procurem as pessoas que estão fazendo esse serviço incrível lá dentro, todo mundo passando pelo pior momento da vida, a gente precisa ajudar de longe, fazer o que a gente consegue. E estaremos aqui amanhã de novo. A vida continua e a gente vai continuar ajudando o pessoal, continuar falando de basquete também. E uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa semana para vocês. É isso, Camilo, muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui novamente. A casa é sua.
muito obrigada por dividir com a gente e eu espero que todas as suas previsões para o Boston Celtics estejam corretas. E é isso, muito obrigada, querido. Obrigado a vocês, sempre uma honra, um prazer estar aqui. Só quero reforçar o seu recado final, Drica, falando para a galera que vê toda essa mobilização e pensa e responde, eu já doei. Já doou? Doa de novo, ajuda mais, porque essa tragédia, todo esse horror que está acontecendo, esse filme de terror na vida real que está acontecendo na vida de muitas pessoas, está longe de acabar e a gente precisa de uma ajuda constante. Ajuda que está acontecendo, é muito, muito bonito ver a solidariedade das pessoas, mas tem muita gente ruim, sacana também, fazendo um monte de besteira, espalhando fake news, então procure instituições que você confia e, por favor, continue ajudando. Esse é o meu recado final. Obrigado pelo convite. Sempre uma alegria falar de basquete com vocês. É isso então, gente. Fica aí o nosso recado final. Continuem doando, ajudando, espalhando, divulgando. E a gente vai continuar aqui reforçando isso diariamente. Um beijo para vocês e até amanhã.